Na aula de hoje, eu vou resolver duas questões desse concurso da MS Concursos, que foi realizado em 6/8/2017. Então vamos resolver a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: seja a expressão seno ao quadrado de x sobre 1 mais cosseno de x multiplicado pelo cosseno ao quadrado de x sobre 1 menos o cosseno de x, definida para x maior que zero e menor que π sobre 2. Então, x tem que ser maior que zero e menor que 90, tá? Ao simplificar, obteremos 1 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x e zero. Então é o seguinte, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma pequena revisão. E depois, na sequência, eu respondo as duas questões. Então, a primeira parte que eu vou falar é sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Aqui eu vou chamar de vértice A, vértice B e vértice C. O lado oposto ao vértice A, eu vou chamar de A minúsculo. O oposto a B, B minúsculo. E o oposto a C, C minúsculo. Tá? Então esse é o triângulo retângulo. Outra característica. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então o A é a hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Cateto B e cateto C. Mas aqui eu não vou falar sobre o teorema de Pitágoras, tá? Eu vou falar sobre as razões trigonométricas. Então, as três principais razões trigonométricas é o seno, o cosseno e a tangente. Então, vou falar sobre elas. Para isso, eu vou considerar esses dois ângulos. Aqui você tem um ângulo reto e aqui você tem os ângulos agudos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta e esse aqui de alfa. Então eu vou trabalhar somente com o ângulo beta, para não confundir tanto. Então lembre-se, se eu vou chamar aqui o ângulo beta ele é formado pelo lado AB, que a gente chama de C, e pelo lado A, que é o BC. Tá? Esse lado aqui, ó, ele é oposto ao ângulo beta, certo? Mas não se esqueça, aqui chama-se hipotenusa e aqui são os catetos, tá? Então, o lado oposto ao ângulo beta é o lado B. E o lado C? O lado C, ele ajuda a formar o ângulo beta, então ele é chamado de lado adjacente. Então, lado adjacente e lado oposto. Quem é o lado oposto ao ângulo alfa? É o lado C. E o lado B é o que do ângulo alfa? Ele é adjacente. Então, os conceitos são os seguintes. O seno de um ângulo, eu vou chamar seno de alfa. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela
hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa? É o lado C. E quem é a hipotenusa? É sempre o A. Quem é o seno de beta? É a mesma coisa. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Certo? Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o lado B. Quem é a hipotenusa? É A. Tá? Seno. Fizemos o seno, agora o cosseno. Quem é o cosseno de alfa? O cosseno não é cateto oposto não, é cateto adjacente. Também dividido pela hipotenusa. Para encontrar o cosseno, você pega o cateto adjacente e divide pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente de alfa? É o B, dividido pela hipotenusa A. Quem é o cosseno de beta? Já vou fazer direto. O cosseno de beta é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente de beta? É C sobre a hipotenusa, que é o A. Tá? Agora a tangente. Quem é a tangente de alfa? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A hipotenusa não entra aqui. Então, quem é o cateto oposto de alfa? C. Quem é o cateto oposto adjacente de alfa? B. Então, fica C sobre B. E quem é a tangente de beta? A tangente de beta é isso aqui, ó, o cateto oposto. Quem é o cateto oposto de beta? É o B. Quem é o cateto adjacente de beta? C. Tá? Então essas são as razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Então o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então, você tem que lembrar desses conhecimentos na hora de fazer o concurso. Existe também umas relações chamadas relações trigonométricas. Relações trigonométricas, tá? Então eu não vou falar muito sobre elas não. Eu vou citar só duas que são muito importantes. É esta aqui, ó. A tangente de um ângulo x, ela é igual ao seno de x dividida pelo cosseno de x. Então, esta é uma relação trigonométrica muito utilizada na trigonometria. Além dela, existe a relação fundamental da trigonometria, que é essa. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esta relação, você tem que lembrar dela, tá? Assim como na aritmética 2 mais 2 é igual a 4, na trigonometria, esta relação você tem que lembrar dela. Ela aparece com frequência. Tá? Então vamos lá. Depois dessa revisão, vamos resolver aqui a primeira questão.
Então, seja essa expressão, eu vou aumentar ela aqui para você, vai aqui, ó. Seno ao quadrado de x sobre 1 mais cosseno de x vezes cosseno ao quadrado de x, 1 menos cosseno de x. Ele quer que você simplifique essa expressão. Ao simplificar, você vai encontrar uma das alternativas. É uma questão conceitual. Se você não conhecer os conceitos, você não tem como acertar. Primeiro, no numerador, eu vou multiplicar seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Aqui não dá para fazer mais nada, porque não dá para fazer essa multiplicação, ela vai ficar aí. Agora, no denominador, eu tenho 1 mais cosseno de x, 1 menos cosseno de x. Tá? Então, eu vou multiplicar também. Vezes 1 menos cosseno de x. Aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva. Eu multiplico 1 vezes 1, 1 vezes o cosseno. Cosseno vezes 1, cosseno vezes o cosseno. Tá? Só que eu vou ter mais trabalho. Então, existe um produto notável que diz o seguinte, é o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Desde que os termos sejam iguais. Ó. Você tem 1 e 1. Tem cosseno de x e cosseno de x. Só pode fazer o que eu vou fazer agora se forem iguais. Tá? A única diferença é que um é positivo e o outro é negativo. Aí você aplica o produto notável e não precisa fazer as multiplicações. Porque as multiplicações, às vezes, você pode errar. Principalmente contendo o cosseno. Então a regra é o seguinte: se você tem um positivo ou um negativo tudo igual, basta pegar o quadrado do primeiro, pega o primeiro, eleva ao quadrado, menos, aí abre um parênteses, cosseno o quadrado do segundo. Entendeu? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sempre menos, tá? A regra é menos. Se você quiser fazer a multiplicação, você vai encontrar o mesmo resultado, tá? Aqui eu não posso fazer nada. 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1. Menos cosseno ao quadrado de x. Ó. Aqui não é o x que fica ao quadrado, é o cosseno, tá? Cosseno ao quadrado de x. Aqui, olhando, eu não vou conseguir simplificar nada, tá? Porque eu tenho seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado. Esse cosseno aqui eu não posso cancelar com esse, tá bom? Por quê? Porque ele está subtraindo aqui, ó. Nem vai simplificar que vai errar. Então, lembra da equação fundamental, da relação fundamental que eu falei para vocês agora? Essa aqui, ó. Seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, é igual a 1. Pois é, você tem que lembrar dela sempre, na hora que estiver fazendo o concurso. Se eu fizer assim, eu vou isolar aqui o cosseno. Quanto que vale o cosseno nessa relação? O cosseno vale 1, eu passo para lá a negativa. Seno ao quadrado de x. Então esse é o valor do cosseno. Se eu pegar o seno, quero saber quanto que vale o seno. Se eu quero saber o seno, eu pego o 1 e passo o cosseno para cá, negativo. Entendeu? Viram o que aconteceu? Ó? O seno ao quadrado de x é igual a quem? 1 menos o cosseno ao quadrado. Ó. 1 menos o cosseno ao quadrado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir 1 menos o cosseno ao quadrado pelo
seno ao quadrado de x. Tá? Então aqui está multiplicando, aqui tem o seno ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar seno ao quadrado com seno ao quadrado. E vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de x. Entendeu? Então, eu simplifiquei. A alternativa correta é a letra C. Tá, pessoal? Então, agora, nós vamos resolver uma outra questão que também envolve trigonometria. Então, você tem que saber as razões trigonométricas e conhecer essas relações que eu mostrei. Então, aqui, ó. Fábio precisa comprar arame para cercar um terreno no formato a seguir. Retângulo em B e C. Está dizendo que essa figura tem ângulo reto no vértice B e no vértice C. Considerando que ele dará 2 voltas com o arame no terreno e que não terá perdas, quantos metros ele irá gastar? Tá? Então ele vai dar 2 voltas, um em cima e um embaixo, nesse percurso inteiro. Então quantos metros de arame ele vai comprar? Então você tem que descobrir o perímetro dessa figura. Tá? Então o perímetro dessa figura você descobre assim. Aqui, ó, você formou um retângulo, então aqui vale quanto? 18. Aqui eu não sei. Aqui também, esse pedacinho aqui, ó, eu não sei. Ó. Não dá para adivinhar, não. Então, esse aqui também, ó, esse é igual a esse. Eu vou chamar de x. E esse outro aqui que eu não conheço, eu vou chamar de y. Tá? Então eu vou formar essa pequena figura aqui, ó. Ângulo reto significa que vai formar triângulo. Né? Aqui forma um triângulo. Então aqui é x, aqui vale 12 metros e aqui vale y. E o ângulo é 30 graus. E esse ângulo? Aqui ele deu, ó. Considere a raiz de 3 igual a 1,7, o seno de 30, 0,5, o cosseno de 30, 0,85 e a tangente, 0,57. Se você precisar, você vai usar esses dados aí. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Aqui o ângulo reto, aqui a hipotenusa e aqui são os catetos. Então quem é o x? O x é o cateto oposto ao ângulo. E o y é o cateto adjacente. Cateto oposto à hipotenusa. Qual fórmula que eu uso? No seno. O seno de x, então vou calcular o x pelo seno. O seno de x é o cateto oposto, tá? Aliás, desculpa, é o seno de 30 graus, eu uso o ângulo, tá? O seno de 30 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Que é o seno de 30 graus? Ele deu aqui, ó, 0,5. Tá? 0,5 que é igual a x sobre 12. Aqui eu ponho 1, faço a proporção. 1 vezes x, 0,5 vezes 2. Meio multiplicado por 2 dá 6 metros. Tá? Então, tá em metro, eu já encontrei o valor de x. E o y? O y é o cateto adjacente. E você tem a hipotenusa também. Ó. Então, eu vou... Cateto adjacente é o cosseno. O cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Que é o cosseno de 30 graus? 0,5.
85. Y sobre 12. Eu baixo o 1, multiplico 1 vezes y, é igual a 0,85 vezes 2. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 0,85 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. Tá? Então dá 0, 12, 9, 10. Tenho duas casas decimais aqui, ó. Então fica 10,20. 10,20. Eu não preciso pôr esse zero, tá? Então fica 10,2. Então eu já encontrei quanto que vale essas medidas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui a figura que está lá. É A, B, C, D. Aqui vale 18 metros, então aqui também vale 18. Okay? É um retângulo, tá? Todos esses ângulos são retas. Aqui é X. Ó. Quanto que deu X? 6 metros. Então aqui também é 6 metros. Aqui já veio, é 12. E aqui é o Y. Lembra? O Y. O valor de Y é 10,2, que é esse pedacinho aqui. Então eu tenho todas as medidas. Eu sei quanto que vale esse, quanto vale esse, quanto vale esse, esse e esse. Então eu vou calcular o perímetro. Vou pôr 18 mais 18 mais 6. Esse aqui não entra não, tá? O perímetro é só dos lados. Então 18 mais 18 mais 6 mais 12 mais esse pedacinho aqui que é 10,2. Então, o perímetro é igual 18 com 18, 36. 36 com 6, 42. 52, 54, 64,2 metros. Então, o perímetro dessa figura é 64,2 metros. Mas a questão fala que ele vai dar 2 voltas na figura. Vai passar um fio em cima e um embaixo. Então, eu vou multiplicar. Tá? 64,2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 12. Uma casa decimal, eu ponho aqui. Ó. Então, dá 128,4 metros. Tá? Então, a alternativa correta é a letra D. Eu vou continuar resolvendo essa prova, tá, pessoal?